Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a possibilidade de Robert Renan deixar o Internacional. Afinal, ele pode sair? Qual é a situação contratual a partir do interesse do Porto, de Portugal, no zagueiro colorado? Quero falar também sobre um mistério, enfim, revelado por Eduardo Cudê. Por que Bernabé não joga? E Alan Patrick? Dúvida, mistério ou certeza para o Grenal de sábado? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Mais Ágil, onde você pode antecipar o saldo do FGTS em forma online, segura, livre de burocracia, e eu sei que isso está apertado, né? Afinal, estamos chegando hoje no dia 21 de junho, então já foi mais da metade do mês, e mais da metade do ano, inclusive. Então antecipe, né, o FGTS com a Mais Ágil de forma muito rápida no link que está na descrição aqui do vídeo, ou no WhatsApp que está entrando aqui na tela, tá bom? Então chama eles, meus parceiros aqui, eu super recomendo o trabalho deles para você. Vamos por partes? Vamos começar falando sobre Robert Renan. Para mim, aliás, o melhor lateral esquerdo do Inter em 2024. Fez um ótimo jogo contra o Corinthians. Eu sei que tem muitos que ainda estão marcados, né, em relação à cavadinha que ele deu contra o Juventude, mas eu sinceramente já trato isso como um episódio superado, né? Vejo que tá ganhando confiança e a partir daí, né, o Inter tem que deixar ele jogar. Mas por que eu tô falando sobre o Robert Renan aqui? Porque um dos repórteres que são mais bem informados, né, sobre o mercado de transferências, em especial do exterior, se chama Bruno Andrade. Ele trabalha para o portal A Bola, trabalha no UOL também, e ele trouxe a informação de que o Porto de Portugal, que a gente sabe, né, é um clube que geralmente busca jovens talentos e depois revende por muito mais, joga a Champions League, é campeão inclusive da Champions League lá em 2004, está interessado no Robert Renan. E isso é perigoso, porque esta negociação ela não depende exclusivamente do Inter. O Inter tem uma taxa de vitrine caso o Zenit da Rússia queira vender o zagueiro colorado para o futebol português. É bom dizer, na mesa do Internacional ainda não chegou nada, e talvez não chegue, né? Afinal, pode ser uma negociação só entre Porto e Zenit. E a partir daí, né, o Inter fica meio vendido nessa situação. Lembrando, como eu disse, né, o Inter tem uma taxa de indenização caso esse jogador seja negociado na janela da metade do ano e uma outra taxa de vitrine caso ele seja negociado apenas em dezembro. E é claro que existe a possibilidade do Inter ficar com ele, mas por enquanto isso não está definido, tá? O fato é, o Robert Renan vem ganhando muitos pontos internamente dentro do Internacional, muito pelo fato, né, de estar jogando como um lateral esquerdo, que não é muito bem a função dele, mas ele já jogou ali e, como eu disse, tem dado conta do recado, muito porque o Fernando, né, vem exercendo esse papel de zagueiro pelo lado esquerdo e também, né, vem jogando muito bem. Que loucura, né? O Fernando veio para ser volante, tem se dado bem na zaga, o Robert Renan veio para ser zagueiro, tá jogando muito bem, né, como lateral esquerdo, e o Vitão, né, sendo o mais titular deles, apesar de que, né, a gente sabe que o Vitão também tá com os dias contados aqui no estádio Beira-Rio. Uma outra situação, vocês me perguntam muito, em especial, né, aqui nos comentários e lá no Instagram também, lá no @lucascolar, para quem não me segue, dá uma passadinha lá que também atualizo todas as informações do Colorado por lá. Vocês me perguntam por que o Bernabé não joga. Bernabé, lateral esquerdo, argentino, veio por empréstimo junto ao Celtic da Escócia, revelado no Lanús, jogador, né, que é muito ofensivo. E o Cudê explicou sobre ele, disse que ele vai ter minutos em algum momento, só que neste, né, plano de jogo dos últimos jogos, mesmo que o René não tenha jogado, ele tem optado por dar um equilíbrio para o time. Às vezes o equilíbrio é de altura, né? Não joga o René, mas joga daqui a pouco por outro lado o Bustos, e aí joga o Rômulo como primeiro homem de meio campo, ou joga o Fernando ali na zaga, ou o Arangues na primeira função, ele acaba compensando de uma outra maneira o time do Internacional. Então, o Bernabé, né, jogou apenas um jogo pelo Internacional, que foi contra o Real Tomayapo
no estádio Beira-Rio, naquele empate em 0-0, até fez um bom jogo, ofensivamente falando, o lateral argentino, e o Kudê garantiu, ele treina bem, ele é um bom garoto, né? Ele fez por merecer estar aqui no Internacional e ele vai ter a sua oportunidade, vai jogar. Então, o torcedor colorado que está sedento por uma oportunidade ao Alexandre Bernabei deve aparecer aí nos próximos jogos em algum momento, né? Este lateral que foi contratado por empréstimo até o final do ano com obrigação de compra, né? Por enquanto, como eu disse, apenas uma exibição, né? Ele teve dentro do estádio Beira-Rio. Aliás, Beira-Rio que está voltando, dia 10 de julho, marcado o jogo entre Internacional e Juventude pela Copa do Brasil. Jogo confirmado pelo clube, aliás, vai ser um bate-volta, né? O Inter joga dia 10 no estádio Beira-Rio contra o Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e no dia 13, que é um sábado, 4 da tarde, joga lá em Caxias do Sul, valendo a classificação na quarta fase da competição. E o mais legal de tudo, gente, é que o complexo Beira-Rio, no geral, está voltando. A Inter Store, por exemplo, que é minha parceira aqui, onde você encontra produtos licenciados do Clube do Povo, encontra pets para deixar a tua camiseta personalizada, já está com atendimento presencial. Então, para você que quer lá dar uma passadinha na Inter Store, se programar para visitar, para comprar uma camiseta, comprar a linha Originals, que acabou de sair também, você já pode ir lá. Atendimento das 9 da manhã às 5 da tarde, para que você possa, né, adquirir os produtos do clube ou ainda de forma online, afinal a Inter Store envia e entrega em todo o Brasil. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Alan Patrick, né, o meia do Internacional, que é o grande mistério para o Clássico Grenal. Afinal, ele concentrou, né, desde que a delegação colorada saiu aqui de Alvorada e foi a Florianópolis na terça-feira, na véspera do jogo contra o Corinthians. Na própria quarta-feira, manhã do jogo, e ontem, quinta-feira, ele fez trabalhos no Orlando Scarpelli e também no CT do Avaí, onde o Inter treinou. Ele, Vitão e o Luca, né? 3 jogadores que não atuaram contra o Corinthians. O Inter tem uma expectativa de que ele possa jogar, não sei se começando o jogo, mas talvez alguns minutos no segundo tempo, para que ele seja, né, uma novidade nesse time colorado, até porque, né, as opções ofensivas do Kudê contra o Corinthians foram o Luca Drummond, atacante das categorias de base, e o Hugo Malho, né, para adiantar o Bustos numa segunda linha. Então, são poucas as alternativas que ele tem no banco, e o Alan Patrick, além de tudo, é o capitão do time, é um cara com uma vasta experiência em Grenal, tem 4 gols já no Clássico, nos últimos 2 Grenais fez os gols da vitória do Inter, né, o terceiro gol. Então, é um cara que também, né, seria importante animicamente para o time jogar um clássico tão importante como é este, né? Entre Grêmio e Inter, jogo sábado lá no Couto Pereira. O Grêmio atualmente na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, então chega pressionado para esse Grenal e o Alan Patrick certamente pode ser um diferencial para o nosso lado. Tá bom? Não esquece que esse e todos os vídeos aqui do canal tem a força de KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom é colar para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Já começou, né, a Copa América para nós aqui do outro lado do planeta, né? Se falou muito sobre a Eurocopa e começou, né, com uma vitória da Argentina 2-0 contra o Canadá. Todo mundo esperou um gol do Messi, né? E não saiu naquela odd maravilhosa da KTO, mas hoje, né, tem Peru e Chile, né? Então ainda os nossos jogadores não envolvidos, né? O primeiro jogador colorado a atuar na Copa América será Ener Valencia no sábado, no mesmo dia do Grenal, só que às 7 da noite tem Equador e Venezuela. Tá bom? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!